Olá, cursistas! Sou a Cristiane Correia, tutora do curso, uma das tutoras, do curso de Logística. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês e falar para vocês da mais nova unidade curricular que a partir de agora você vai estudar no nosso curso de Logística, que é Planejamento dos Processos Logísticos. Essa é a primeira unidade do módulo específico 1, uma unidade de muita importância, porque ela, a partir de agora, nós vamos estudar a importância do planejamento dentro de todos os processos logísticos, sobre as três vertentes, que é o planejamento da distribuição, planejamento de suprimentos e planejamento de produção. A partir de agora, a gente vai começar a ter os principais conceitos de planejamento, ou seja, aqueles conceitos iniciais a respeito de planejamento. Vamos ver um pouquinho dos objetivos, quais são os níveis de planejamento, para até então, logo depois, nos outros módulos, a gente vai passar a ver de forma separada o planejamento de suprimentos, o planejamento de produção, até o planejamento de distribuição. Nessa primeira unidade, a gente vai ver de forma geral toda a importância do planejamento dos processos logísticos, dentro de todas as atividades que são feitas na área de logística. A gente vai conseguir ver um pouco das estratégias desse planejamento, principalmente na redução dos custos de movimentação, de armazenagem, redução de capital investido em relação aos estoques da empresa e melhorias de serviços de forma geral. Então, nós sabemos que a nossa vida não é nada sem planejamento, ainda mais dentro do processo logístico, Então, essa, sem dúvida, é uma das nossas principais unidades curricular, onde a gente começa a perceber a importância do planejamento dentro da logística, ou seja, a importância de se planejar todas as vertentes que fazem parte do processo, que faz parte da cadeia logística. Então, eu entendo que todas as atividades, tudo aquilo que eu vou fazer, seja qual processo for, ele é preciso planejamento, ele é preciso estruturar, ele é preciso tratar estratégias para que assim eu consiga alcançar o objetivo proposto pela área da logística, ok? Então, o que nós precisamos? Da leitura do nosso livro didático, são 2 volumes, é bastante conteúdo para a gente ver, Então, a gente tem um livro didático lá. Quem ainda não conseguiu baixar na estante virtual, baixe o seu livro, quem ainda não tem ele impresso, Mas não deixe de fazer a leitura desse livro, que traz um contexto muito bacana e muito interessante para o nosso curso, Bom, além da leitura do nosso livro, a gente sabe da importância da leitura de todo o contexto que está lá no conteúdo do curso, na nossa sala virtual. Todo mundo sabe onde fica, Conteúdo do curso, que vai trazer o quê? Toda a contextualização da nossa situação de aprendizagem. Tudo aquilo que está em conteúdo do curso, ele está diretamente ligado às nossas situações de aprendizagem. Em conteúdo do curso, você vai ver aquela historinha, ou seja, aquele material interativo que vai trazer de forma dinâmica uma situação da qual você vai ter que resolver, Então, nós sabemos que no Senai nós trabalhamos com situações de aprendizagem, ou seja, são situações que vai contextualizar a sua unidade curricular, tudo aquilo que você está estudando, porém, ao final, ele vai querer que você traga uma solução, para que você realmente consiga resolver esse problema. Ele vai te levar para dentro do contexto da logística, para dentro do contexto da nossa unidade curricular, das nossas habilidades e conhecimentos que você, como técnico, precisa absorver. Então, é primordial a leitura de todo o material que está aqui em conteúdo do curso, pessoal? Não vamos iniciar as nossas atividades sem a leitura do livro, sem a leitura do conteúdo do curso,
vou ler aqui a minha historinha, vejo a parte de introdução, anoto tudo aquilo que for importante para que eu possa, que seja alguma informação que vai me ajudar a responder a atividade, mas leia com atenção todo o contexto que está aqui, né, que está para vocês aqui disponível, porque às vezes você imagina que nós colocamos aqui na descrição da situação de aprendizagem todo o contexto. Não vou precisar ler o conteúdo do curso, essa historinha, porque o professor já colocou aqui para mim a descrição da atividade. Não, ela não é uma descrição completa, tá, pessoal? Então, é interessante que a gente faça a leitura do conteúdo do curso. Então, vamos lá. Essa unidade curricular, ela é composta por 3 atividades, tá? E o questionário SAEP, para que vocês possam responder aí tudo relacionado ao conteúdo que vocês estão vendo até agora, tá? Então, a nossa SAP 1, atividade 1, nós vamos desenvolver um plano conceitual logístico. A SAP 1, atividade 2, uma proposta de abastecimento. Então, a gente já percebe aí que tanto o plano conceitual quanto a proposta de abastecimento refere-se a SAP 1, ou seja, é o mesmo contexto, a mesma situação. Já a SAP 2, atividade 1, ela é redimensionamento de layout. Ela já vai ser parte da historinha da aula 2 da SAP 2, tá? E aí depois o simulado SAEP. Então são essas 3 atividades que nós temos dentro dessa unidade curricular. Então, resumidamente, eu não vou ler com vocês todo o contexto, mas como eu disse, a gente precisa ler o contexto. Porém, aqui eu coloquei para vocês um resuminho de toda essa história, né, da nossa primeira SAP, ou seja, da nossa primeira situação, que se chama Eu Quero a Copa do Mundo na Minha Cidade. Né? Como é bacana aí, né, a gente ter a Copa do Mundo na cidade da gente. Mas a gente sabe que para que essa Copa do Mundo aconteça, é necessário todo um planejamento, toda uma estrutura logística que envolve uma série de pessoas, envolve uma série de questões, e muitas das vezes não se demora somente, não é da noite para o dia que você vai melhorar a questão urbana, da mobilidade humana, não é da noite para o dia que você vai fazer um estádio maravilhoso, não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Então, para que realmente o país seja escolhido, a localidade seja escolhido para a realização da Copa do Mundo, ele tem que oferecer o quê? Uma estrutura que realmente vai conseguir receber todos os torcedores, receber todos os clientes, para que realmente eles saiam felizes e contentes em relação a isso. Então, essa é a nossa função como profissionais da área de logística, né? Fazer com que nosso cliente final, fazer com que nosso serviço para esse cliente esteja de uma forma com que ele saia satisfatório. Então, essa atividade, ela é justamente essa, né? Fazer com que a Copa do Mundo aconteça em um determinado local, né? Zeca, né, que é o nosso personagem dessa situação, ele tem muita vontade, né, ou seja, ele tem realmente um sonho de que a Copa do Mundo seja realizada no Brasil, ou seja, na cidade onde ele mora, na cidade onde ele habita, né? Só que ele sabe que é um evento muito exigente, né? E que é preciso sim se focar em alguns itens, né? Nesse sentido, a instituição internacional que cuida do futebol, a Só Ser Internacional, né? Ela sinalizou aí o interesse de que a cidade natal de Zeca, que é Perilópolis, se tornasse uma das cidades sedes desses jogos, né? Nesse sentido, então, Zeca vai partir para uma ação, né, de muita coragem. Então, ele decidiu então aí analisar quais realmente são os pontos que essa empresa vai se focar para que realmente ela possa aprovar a cidade de Zeca
para que ela possa realmente receber os jogos. Então, dentre esses pontos principais que Zeca acredita ser importante, e realmente é um ponto muito importante, ele apresentou os temas de mobilidade urbana, estádio, mão de obra e infraestrutura da cidade como um dos temas os quais a gente precisa focar nesse caso. Ou seja, nós precisamos desenvolver um plano logístico conceitual, né? Então, nessa situação, a gente vai precisar ajudar a Zeca a desenvolver um plano logístico conceitual em cima desses itens, né? A gente sabe a importância do planejamento, né? Então, a gente precisa ajudar a Zeca a desenvolver esse plano, né, e fazer com que esses itens sejam itens de excelência e essa empresa possa realmente ter Pirilópolis como uma das cidades sede da Copa, né? Então, como que nós vamos fazer isso, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que eu preciso fazer um planejamento em cima desses itens, né? Então eu vou fazer o que? A primeira coisa que eu preciso fazer é encaixar cada um desses níveis, cada um desses temas no nível de planejamento correspondente, né? Por exemplo, mobilidade urbana, né? O que seria a mobilidade urbana que a gente sabe que realmente é, né? São questões relacionadas aí ao trânsito, as construções de novas vias. Isso você vai encontrar lá no conteúdo do curso que fala um pouco mais sobre mobilidade urbana. Mobilidade urbana seria que tipo de planejamento, né? Que tipo de planejamento que eu posso considerar ele? Estratégico, tático, operacional? Então, por isso que antes da gente fazer esse encaixezinho, a gente precisa saber o que é planejamento estratégico, planejamento tático e operacional. Por isso que a primeira coisa que nós colocamos aqui para vocês é para que vocês possam conceituar o que é planejamento estratégico, tático e operacional, para aí depois eu realmente conseguir encaixar ele nesses 4 temas, tá? Principalmente quando a gente fala de um planejamento nesse sentido, a gente tentar focalizar quanto ao tempo, ou seja, ao tempo de cada um desses planejamentos. Por exemplo, eu sei que curto prazo normalmente está relacionado ao operacional, longo prazo está relacionado às questões do estratégico, né? Ou seja, tudo aquilo que está dentro do planejamento estratégico, ele leva um longo tempo, tem um tempozinho determinado lá que você vai pesquisar e mais ou menos saber. A partir do momento que eu sei o conceito e principalmente eu sei quem é longo prazo, quem é médio prazo, quem é curto prazo, daí eu consigo realmente relacionar cada um desses temas. Então, se eu sei que planejamento estratégico é a longo prazo, é mais ligado para nível mais estratégico, a nível de direção, de gerência, são estratégias que são relacionadas mais a nível mais complexos, são temas mais complexos relacionados ao planejamento estratégico. Tudo aquilo que é voltado para o planejamento, ele é muito de uma proporção muito maior, né? Eu sei disso porque eu pesquisei o conceito. Então, em qual desses temas eu encaixaria planejamento estratégico, né? Poderia ser em estádio, né? Porque estádio normalmente talvez eu vou precisar aí de uma reforma muito grande, talvez eu vou precisar até mesmo de construir um novo estádio, né? Então é pensar nessas coisas, né? Quais seriam quais seriam o nível que cada um desses temas vai entrar, né? Então aí eu vou marcar o X. Se eu acredito que estágio é planejamento estratégico, marca um X estratégico. Se eu acredito que ele é tático, marca um tático. Operacional da mesma forma. Depois que eu marquei o X, eu vou justificar. Eu escolhi planejamento no planejamento estratégico, eu escolhi estádio
porque normalmente é de longo prazo, se exige muito, é mais complexo para ser feito, vai me exigir um tempo maior para esse planejamento, para que essas obras aconteçam e assim por diante. Eu vou justificar. Lembrando que nós temos 3 níveis, estratégico, tático, operacional e 4 temas. Então, possivelmente, 2 temas vai ficar em um único nível, tá? Então, eu concluí a segunda parte do meu plano. Só que eu não preciso, além de saber em qual nível ele encaixa, eu preciso de sugestões de melhoria para que realmente aquele tema aconteça. Então, o que eu preciso fazer relacionado à mobilidade urbana? Fazer com que ela esteja excelente, ou seja, fazer com que os meus clientes possam se sentir satisfeitos no momento que eles forem utilizar todas as questões voltadas para a mobilidade urbana, tá? Lá dentro de conteúdo do curso tem explicando mais ou menos o que é mobilidade urbana, né? O que é a ideia de mobilidade urbana, que é na verdade voltada para o transporte das pessoas dentro da cidade, né? Em um menor espaço de tempo. Ou seja, eu preciso que essa mobilidade humana, todo o meu transporte funcione de forma efetiva, né? A gente pode perceber aí, eu posso até fazer uma pesquisa, por exemplo, no Brasil, o que as cidades sede fizeram em relacionado à mobilidade humana, à infraestrutura, à mão de obra, ao estádio, o que eles fizeram para fazer com que a cidade ficasse excelente para receber a Copa do Mundo na cidade. E aí, pessoal, é importante que a gente se atente para todos os itens relacionados à cidade, que é a Pirilópolis, né? Fala que lá tem 1 milhão de habitantes, tem um estádio de futebol, apesar de não me falar qual seria a estrutura desse estádio ainda, mas eu tenho que imaginar ele de uma forma excelente, né? Então eu vou ter que colocar alguns pontos de melhoria que ele realmente fique excelente. Tá me dizendo que é uma cidade litorânea que possui um porto, né? Olha só, essa é uma informação muito importante quando eu tô falando aqui de questões de transporte. Lá fala que tem diversos parques, jardins, tem viaduto, tem túnel. Então, provavelmente eu vou ter que verificar como estão esses viadutos, como estão essas questões desses túneis. Hotéis, se eu tenho hotéis realmente disponíveis. Então, isso tudo está relacionado aos temas escolhidos, tá? Aos temas que Zeca escolheu. Então, realmente aí, para finalizar o meu plano logístico, eu vou ter que apontar sugestões de melhorias para cada um. Então, é isso, pessoal. Além de identificar, né, qual tipo aí de planejamento cada um desses temas eles assumem, eu vou ter que realmente apontar sugestões de melhoria. Então, essa é a minha SAP 1, atividade 1. Feito a SAP 1, atividade 1, eu tenho uma continuidade dela logo depois, né? Que me diz assim: além do planejamento logístico conceitual, a socio-orientação internacional analisa a capacidade de uma cidade planejar sua cadeia de suprimentos, ou seja, ela realmente vai visualizar a capacidade da cidade em relação ao planejamento dos materiais, ou seja, não só planejar a estrutura, planejar a mobilidade urbana, planejar todas as questões relacionadas àqueles temas que a gente falou, mas principalmente ao planejamento de suprimentos. A gente falou no início o planejamento de forma geral, planejamento conceitual, e agora a gente já entra em planejamento de material mesmo, tá? Vocês vão ver isso lá no capítulo 3, se eu não me engano, tá? Que fala justamente sobre planejamento de suprimentos, tá? Não, desculpa, planejamento de produção 3, de suprimentos, entra lá no capítulo 4, exatamente.
que aí fala sobre os tipos de suprimentos que existem, os objetivos de suprimento, como seria planejamento de recursos, fornecedores, prestador de serviço, tá? Então é justamente isso, ele quer saber se a cidade consegue fazer tudo isso. Planejar fornecedor, planejar os suprimentos, planejamento das compras, negociação, transporte, operador logístico, se ele sabe avaliar os fornecedores. Então ele quer saber justamente isso. Se além do planejamento, né, das estruturas, de tudo aquilo que a gente fez, ele realmente também consegue planejar a parte de suprimentos, né? Então, dessa forma a gente precisa aí garantir o melhor abastecimento dos materiais no estádio. Por quê? Ele fala que entre uma conversa com o Zeca, que um dos maiores problemas hoje dos jogos, hoje em dia, reclamação de usuários, seria a falta de serviços de material de higiene no banheiro, alimentação dos jogos, falta de equipamento de manutenção, ou seja, todos esses materiais são suprimentos para o estádio. Então, o que ele quer? Então, o que a gente precisa fazer? Justamente isso, a gente precisa de uma proposta de abastecimento para o estádio, a gente precisa também planejar os suprimentos para o estádio, para garantir o quê? Que não falte nada para o meu cliente ou para aquelas pessoas que estão assistindo os jogos nesses dias, né? Então, o que realmente Zeca precisa se atentar para fazer essa proposta de abastecimento, né? Para fazer essa proposta de abastecimento, Zeca se focou nos critérios, né, relacionados aos suprimentos, ou seja, quais são aqueles itens que eu devo realmente me atentar para que eu consiga realmente fazer uma proposta de abastecimento, fazer um planejamento de abastecimento. Esses são os critérios: valor de compra, ou seja, como eu devo comprar corretamente, diversidade de produto, de que maneira pode-se diversificar os produtos dentro do estádio, diversidade de fornecedores, de que maneira eu posso diversificar os fornecedores, qualidade de fornecedores, de que maneira eu devo qualificar os fornecedores. Então ele colocou aí os critérios necessários para que eu consiga fazer um planejamento de suprimentos, para que eu consiga realmente ter uma proposta de abastecimento de suprimentos. Então eu sei que esses itens aí são fundamentais para que eu consiga garantir realmente, efetivamente, de que o suprimento chegue, de que não falte alimento, de que não falte tudo aquilo, todos os materiais necessários para que os jogos aconteçam, né? Para que a Copa do Mundo aconteça lá dentro do estádio. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso entender o que é valor de compras, né? O que seria as questões relacionadas ao valor de compra, né? É importante a gente realmente saber o que comprar, né? Para que a gente possa aí evitar gastos desnecessários, né? Saber a quantidade, ter um sistema produtivo aí com a quantidade exata, a qualidade exata do que será comprado. Então isso está relacionado ao valor de compra. Por isso que antes da gente realmente mostrar uma proposta de solução, uma sugestão para cada um desses itens, a gente saber o entendimento e o conceito. Por isso que sempre eu vou colocar para vocês o que é valor de compra, o que você entende por valor de compra, o que você entende por diversidade de produto, o que você entende por diversidade de fornecedores, qualidade, terceirização de prestador de serviço. Então você vai ter que fazer uma buscazinha aí, né? Então, percebam que antes mesmo de pedir para vocês qualquer sugestão, qualquer indicação de melhoria, a gente sempre pede para vocês buscar o conceito, porque se vocês não sabem o conceito, não entendem o que é aquilo que vocês estão indicando como item de sugestão, vocês não vão conseguir demonstrar a sugestão. Então é mais ou menos isso que eu falei para vocês. O que é valor de compras, né?
Eu coloco um entendimento simples, valor de compra está ligado ao que comprar, a qualidade do produto, a quantidade, para que realmente eu não tenha produto faltando demais ou produto faltando de menos, né? Então, se voltar realmente para o valor de compras, para que eu não tenha prejuízo. E qual a sugestão que você daria para que realmente a gente pudesse fazer compras eficientes para o estádio, né? Qual seria a sua sugestão? Então, aí vai um pouquinho da sua sugestão. Verificar o meu estoque para ver os itens realmente que está faltando, fazer uma lista desses itens, fazer uma gestão correta dos estoques, enfim, né? Lá em Planejamento de Suprimentos, que é o capítulo 4, e tantos outros sites de pesquisa, vocês vão conseguir aí montar uma sugestão. Tente montar uma sugestão voltada para a realidade do estádio. Por exemplo, quando a gente fala em diversidade de produtos, o que a gente está falando, né? Que o cliente aí tenha vários tipos de produtos dentro da partida de futebol. Quando a gente vai para pensa uma partida de futebol, a gente está pensando em pais, mães, familiares, crianças, então a gente tem que ter muito tipo de produto, né? Então eu tenho que ter lá, sei lá, sorvete, pipoca, sanduíche, bebida, tantas outras, né? Então qual a sugestão você daria para esse item, né? Então pense focado sempre as sugestões voltadas para essa realidade, para a realidade, né, do estádio aí, para que realmente não falte nenhum desses itens, tá? Quem tiver dúvida algum desses itens, não me encontrar, a gente pode ir falando sobre eles, tá? Aí os outros itens, terceirização de prestador de serviço, né? O que seria isso, o que realmente a gente pode estar dando como sugestão para que possa ter essa terceirização de serviço dentro do estádio, né? Quantas terceirizações existem lá dentro para que as coisas possam funcionar? A gente sabe o quanto isso é primordial. Então, todos esses critérios aqui, ó, no momento que eu estou falando de suprimentos, no momento que eu estou falando de planejamento de suprimentos, são essenciais. Então, ele vai fazer parte aí da sua proposta de abastecimento, né? Como a gente está falando de uma proposta, não estamos falando somente de um planejamento, além do conceito, a gente vai ter que apontar aí uma sugestão, ok? Então, essa é a atividade 2 da SAP 1, proposta de abastecimento. Na situação de aprendizagem 2, a gente já vai falar sobre a sua história na Fire Fogos de Artifício, tá? Vocês vão notar lá que ela tem 2 atividades, porém, em decorrência do tempo que a gente tem e principalmente do simulado que foi adicionado nas atividades de vocês, nós resolvemos deixar somente uma atividade. Então, a única atividade que vocês vão fazer dentro da história 2 é essa do redimensionamento do layout. Ela é uma atividade bem simples, é uma atividade que eu já digo para vocês, não tem gabarito. Eu realmente quero ver de vocês o conhecimento relacionado a layout, relacionado a essa estrutura de layout, né? A gente está falando de uma indústria aí com mais de 10 anos no ramo de fogos de artifícios, né? Ou seja, é uma indústria que tem bastante riscos, né? Porque a gente está falando de materiais explosivos e tudo mais, né? Tem sua planta instalada aí na cidade de Perilópolis, né? E seus departamentos estão divididos de acordo com as necessidades produtivas da empresa, gerando sempre lucro nesse tempo de atuação. Então, todo o departamento, toda a planta da empresa, da forma que está, até hoje ela já tem gerado lucro. Então, a gente sabe aí da importância do layout, que é justamente para melhoria da movimentação, né? Redução do tempo de produção, redução do tempo aí do deslocamento de funcionário de um departamento de outro, para aumentar aí a agilidade das operações. Então, nesse sentido, pelo que a gente notou aqui, já tem um certo lucro,
né? Só que a prefeitura incentiva muito a permanência dessa empresa no local, pois ela gera uma série de empregos e rendas para a comunidade, bem como a disponibilidade de produtos de qualidade de ramos. Só que a Fire está recrutando um novo gestor. Adivinha quem é o gestor? Você, para redimensionar a planta da indústria, que será você. Então ele quer o quê? Um aumento de produtividade, né? Que gere uma consequência, aumento de lucros. Assim, enquanto você, gestor, deve redimensionar o layout da fábrica, justificando as suas mudanças sem mudar os nomes do departamento. Então, qual será a sua atividade? Né? Com base nas informações de todo o contexto que você vai ler ele por completo lá no conteúdo do curso, você, enquanto gestor, deve produzir um novo layout para a fábrica, justificando as suas mudanças, sem mudar os nomes dos departamentos e permitindo que você mude de lugar os departamentos com possibilidade de sugestão de ampliação e tudo mais. Então, isso você que vai aí me dizer, né, qual que foi as suas mudanças. Você vai redimensionar o layout da fábrica, né, justificando as mudanças sem mudar os nomes do departamento. Então, o departamento de produção chama de departamento de produção, distribuição. O 1 refere-se ao departamento de produção, o 2 refere-se ao departamento de distribuição. Por mais que você mude o 1 lá para o lugar do 11, o 1 continua sendo departamento de produção, ok? Você vai mudar, justificando aí, até mesmo se você quiser uma ampliação do mesmo. Essa definição do novo layout para a empresa, ela também tem que estar com uma questão muito fundamental, que ela diz que esse layout aí, ó, ele possui um sério problema de distribuição que pode ocasionar graves problemas como incêndio e explosão. A gente está falando de uma empresa aí de fogos de artifício, então problemas de segurança ela tem muito. Então, além de você se atentar para a questão da produtividade, você vai ter que se atentar principalmente pela questão das explosões de incêndio. Então, a gente tem aí, ó, departamento central de gases, né, o departamento lá da área de produção, que é um departamento também que tem uma série de riscos. Será que ele está no lugar correto? Será que ele poderia ter um outro lugar? Será que ele poderia ser ampliado? Nesse caso, a gente estaria assegurando as questões de segurança e as questões de produtividade. Então, é você quem vai dimensionar isso, você quem vai fazer realmente esse layout, tá? Como eu disse para vocês, não adianta perguntar pra gente se existe aí um gabarito já formatado para isso. Você, com os seus conhecimentos a respeito de layout, a respeito de tudo aquilo que a gente estudou com layout, aquilo que você vai ver no livro didático aqui, lá em Planejamento e Distribuição, que fala um pouquinho sobre a parte do layout, você vai me dizer aí as suas mudanças. Então, essa é uma atividade bem tranquila, onde você vai fazer esse redimensionamento. Cristiane, eu vou ter que desenhar tudo de novo? Não, eu não vou ter que desenhar tudo de novo. Na sua folha resposta, já vai ter aí, ó, o desenhozinho da planta e você vai colocar só o númerozinho em cada um desses quadradinhos branquinhos, que se você pôr o cursor dentro dele, você consegue digitar um número, né? A gente viu lá que esse espaço aqui, ó, era o número 1, que é o departamento de produção, né? Se você for colocar ele nesse espaçozinho aqui, ó, você só vai colocar número 1 aqui, tá? Ah, Cristiane, eu não quero mudar o departamento de produção de lugar, ele vai continuar no mesmo lugar. Beleza. Você só vai me dizer, o departamento de produção, vou permanecer nesse lugar, por isso, não vejo necessidade de mudança, ele está gerando produção, está no lugar seguro, ok, tá? Essa é a minha atividade 1 da SAP 2, bem tranquila. Vamos deixar vocês bem à vontade para que vocês realmente pesquisem sobre layout e demonstrem aquilo que realmente vocês colocaram como sugestão, tá?
Logo finalizando o redimensionamento de layout, a gente parte para o simulado SAEP. O que é o simulado SAEP? Como vocês já viram aí, ele nada mais é do que uma simulação da avaliação de desempenho dos estudantes. Só que você vai notar que em cada uma das nossas unidades curriculares você desenvolve um. Ao final do nosso curso, ou mais ou menos ali com 80% do seu curso concluído, você vai fazer esse simulado. Que é um simulado para quê? Para que realmente possa avaliar os seus conhecimentos no curso. Então a gente já está se antecipando, né, para que a gente possa aí estar absorvendo ao máximo os conhecimentos e, sobretudo, fazendo o estudo e leitura do nosso livro didático, dos nossos conteúdos, tá, pessoal? O que a gente tem que ter em mente é, nós precisamos de nota? Precisamos, mas o mercado de trabalho exige você, profissional de logística, com conhecimentos, com habilidades, para realmente estar atuando no mercado de trabalho, tá? Então, ele é um questionário online aí, com pesquisa, com questões, normalmente de 8 a 10 questões aí, bem tranquila de realizar. Se necessário, deixo o livro didático aberto já para vocês irem respondendo as questões. São questões todas voltadas para o nosso livro, tá tudo lá, não vai fugir disso. E questões bem simples do seu dia a dia, tá? Essas são as atividades de planejamento dos processos logísticos. Tentem fazer. Tentem realmente fazer a leitura, não deixem de ler. A gente sabe o quanto é importante a leitura para todos vocês, para um profissional técnico, a importância da leitura para aquele que faz educação à distância, né? Vamos não ter medo de ler, não ter medo de selecionar as questões mais importantes, de passar a dúvida para o professor, tá? Não deixe de fazer, eu li e não entendi nada. Leia de novo, anote aquilo que você precisa realmente para desenvolver a atividade. Pessoal, não percam essa oportunidade, é uma oportunidade muito importante na vida de vocês, é uma área que está crescendo muito. Então pesquise mesmo, procure o tutor, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, na hora que vocês precisarem. Tutor, liga para mim, não entendi isso e isso. Não entendi nada, gente, eu não entendi isso e isso. Tá? Mostre onde realmente você não entendeu, mostre para o tutor, para o professor que realmente você está estudando, você fez a leitura, porque realmente não tem erro, não tem realmente dúvida nenhuma que nós vamos ajudar vocês. Então, pessoal, não deixe de buscar seus objetivos. Você entrou nesse curso, vamos até o final. Nós acreditamos muito no potencial de vocês e a gente quer que vocês acreditem no de vocês, tá? Então, até a próxima unidade curricular. Aguardamos as atividades de vocês, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.